Bem-vindos à videoaula de hoje. Hoje falaremos basicamente sobre eixos cardan e diferenciais, né? Dando continuidade aos sistemas de transmissão. Eixo cardan quando eu tenho um motor que é tração dianteira, o motor é dianteiro, desculpa, e a tração é traseira, então eu preciso transmitir desde a caixa até o diferencial. E para isso eu uso o eixo cardan. O eixo cardan, na verdade, é um eixo que ele tem duas juntas universais que permitem inclinações e ele tem um tubo alongador no meio dele, que é um canelado que alonga, é um tubo alongador, porque a suspensão subindo e descendo vai precisar alongar esse eixo cardan, certo? Aqui eu posso ver, ele tem um tubo alongador no meio e tem duas juntas universais para trabalhar com qualquer inclinação que seja feito pela suspensão, certo? Aqui eu estou vendo a estrutura do carro, um chassi sem a parte da carroceria do carro, né? Sem a parte da lataria, por assim dizer, né? Então eu posso ver aqui, aqui está o motor, caixa, né? Motor aqui está aqui dentro desse flange vai ficar a embreagem com o volante do motor. Tenho aqui a caixa e aqui eu tenho o eixo cardan, certo? E aqui eu vou ter o diferencial, certo? Então eu posso ver nessa imagem aqui. E ele tem essas juntas para permitir isso. E o tubo alongador, né? Que na verdade eles chamam de manga, né? Mas é que permite o alongamento dele, certo? Outro sistema ainda do sistema de transmissão, que eu vou ter outro componente, vai ser o diferencial. Tem vários tipos de diferenciais conforme o uso que eu faço. Qual é a função diferencial? Quando eu faço uma curva com o veículo, o que vai acontecer? As rodas que estão pelo lado dentro da curva, elas fazem um percurso muito menor do que as rodas que estão pelo lado de fora, certo? Então a roda do lado de fora da curva ela faz um percurso mais longo do que a roda que está pelo lado de dentro. E quem compensa isso é o diferencial, certo? Só que por causa disso, o diferencial tem um efeito indesejado. Qual o efeito indesejado? Quando eu paro o carro e uma roda está sobre um solo liso, ou areia, ou lama, e outro num solo mais firme, né? Aquele que está na lama, ele vai patinar. E o solo mais firme ele vai ficar parado. Aí o carro começa a patinar daquele lado e acaba atolando. Então, normalmente, o atolamento do carro na areia, na lama, ele se dá em uma das rodas, principalmente em uma das rodas, por causa do efeito diferencial. O que tiver menos aderência vai girar e o outro lado vai ficar parado, certo? Aqui eu posso ver a constituição diferencial. Eu tenho aqui o pinhão, onde vem através do eixo cardan, chega aqui, né? O eixo cardan traz o movimento através do pinhão. Aqui eu tenho uma coroa. Aqui eu tenho os dois satélites, que são essas engrenagens que são maiores. E aqui eu tenho as planetárias, certo? O que ele faz? Se eu segurar uma roda dessa, a outra gira com a velocidade total. Se eu soltar as duas e aqui estiver girando, elas vão girar na mesma velocidade, certo? O lado que tem mais resistência, ele vai girar mais devagar, ou mesmo parar. Certo? Aqui eu tenho um diferencial aberto, dá para ver, né? As satélites e as planetárias. E aqui dentro aqui tem a parte da fixação do pinhão, da coroa, né? Como aqui, ó. Aqui a coroa, né? Ela fixada aqui. Inclusive ela tem os parafusos para permitir regulagem, tirar ruído, né? Quando for necessário. Para o ajuste de uma engrenagem, da conexão de uma engrenagem na outra. Aqui outro modelo similar, né? Né? Tem os vídeos, podem ser assistidos, tá? Sobre funcionamento. Ainda tem uma curiosidade, os veículos 4x4, além dos diferenciais em cada eixo, eu tenho diferencial, né? Aqui no eixo dianteiro, aqui no eixo traseiro, e no meio eu tenho um terceiro diferencial, para que permita que, às vezes quando eu faço a curva, não faz a mesma linha. A roda dianteira, por exemplo, dianteira esquerda com a roda traseira esquerda, elas não fazem a mesma linha, elas têm linhas diferentes. Então, para permitir que haja uma diferença também de movimento entre os diferenciais, eu tenho um diferencial no meio aqui, logo depois da caixa tem um diferencial, e desse diferencial que sai o movimento para cada eixo, traseiro ou dianteiro. Então tem 3 diferenciais em carros 4x4 em geral. Bom, aí eu tenho as variações de diferenciais. Tem o diferencial autoblocante. Os autoblocantes são aqueles diferenciais que eles evitam que uma roda pare enquanto a outra vai girando totalmente, né? Uma está parada para evitar que o carro patine ou que o carro atole. Então, esse autoblocante, ele na verdade é que ele tem molas aqui, ó.
Atrás das planetárias eu tenho molas. Desculpa. Atrás das planetárias eu tenho mola, que são os satélites e que são os planetários, são as maiores. Atrás das planetárias tem mola. Então, quando eu tenho uma força muito grande agindo, o que ele faz? As planetárias, por causa da força dessas sobre essa aqui, dessas engrenagens sobre essa, ela vai tentar se afastar. Quando ela se afasta, ela gruda, como se ela grudasse na carcaça ou no case. E aí fazendo todo o diferencial rodar junto. Então não vai ter diferença de velocidade entre a roda do lado esquerdo e do lado direito, porque ele vai funcionar como uma unidade única, por causa dessas molas e por causa do torque sobre essas aqui que uma engrenagem tenta montar na outra. Então ela abre um pouquinho. Esse pouquinho já é suficiente para travar o diferencial. Esse é autoblocante, fazendo as duas rodas funcionar juntas. Ainda, para evitar esse efeito, temos, normalmente as variações dos diferenciais estão em função disso, de evitar um escorregamento muito grande de um lado em relação ao outro. Aqui tem o escorregamento limitado, como é que funciona isso aqui? Tem o mesmo sistema de molas, certo? Aqui funciona como se fosse, funciona como se fosse uma embreagem, aquelas embreagens multidisco, aqui atrás e aqui atrás. Aqui não dá para ver, mas ela tem também. E aqui, ó, o que acontece? Quando há um torque muito grande, as planetárias se afastam e essa embreagem multidisco aqui, ela começa a atuar, fazendo isso aqui ficar como como se fosse um objeto único. Então todo o diferencial começa a funcionar junto, Esse é o escorregamento limitado. Inclusive para pré-pressionar essa embreagem multidisco que eu tenho aqui, que a gente pode ver, tem os dentes por fora e tem os dentes por dentro que não estão aparecendo. Tem uma mola, que é uma mola de fita, que ela vai ajudar a pré-pressionar isso ali, certo? Também é usado para evitar que o veículo tenha um escorregamento na lama, quando uma roda está na lama, a outra não, e aí por diante. E aí tem um outro modelo que é completamente diferente, que também faz a mesma coisa, que é o chamado Torsen. Ele, em vez de ter planetárias e satélites, ele tem essas engrenagens, que são engrenagens, ele tem 6 engrenagens e 2 aqui. Então elas sempre, quando uma anda, a outra sempre é forçada a andar, mesmo que menos. Então ele até permite um movimento relativo, certo? Mas nunca total. Ele nunca para um lado para o outro ficar funcionando, por causa dessas engrenagens aqui, certo? São engrenagens sem fim, tem aqui, dá para ver ela como se fosse um sem fim, uma engrenagem helicoidal, funciona quase como um sem fim. Então eu nunca consigo parar totalmente um lado. Sempre, se um lado se movimentar, o outro é obrigado a andar também, certo? É basicamente para evitar que o carro atole ou fique escorregando uma roda demais em relação a outra. Aqui tem também o chamado locker, que é blocado eletricamente. Aqui foi usado até numa série de carros nacionais da Fiat, que eu tenho aqui, eu vou ter aqui um dispositivo elétrico que chega aqui com um eletroímã. Esse eletroímã, ele empurra vai empurrar os satélites. Normalmente o travamento é feito a partir das planetárias. O travamento é feito a partir das planetárias. Vai empurrar as planetárias, que são as maiores, para que ela segure. E aí as duas rodas giram a mesma velocidade. Isso serve para desatolar o carro. Normalmente ele é ligado em baixa velocidade, no máximo 50 por hora. Eu vou lá e desligo, ou às vezes desliga sozinho. Então eu tenho esse dispositivo para permitir que o carro não atole, ou que uma roda fique escorregando muito e outra fique parada. É muito comum nos carros, o principal dispositivo que tem nos diferenciais, ou a principal variação construtiva é para essa finalidade, certo? Temos a questão da manutenção dos diferenciais, A principal manutenção do diferencial é a questão do óleo. O óleo precisa ser substituído de tempos em tempos, Normalmente em torno de 50 mil quilômetros, pelo menos checar a qualidade do óleo, para ver se ele não está contaminado, se ele não está com aquela cara de chocolate, que é achocolatado, porque entrou água, que é comum, porque o diferencial fica lá embaixo e às vezes passa por uma poça de água grande. Ele tem um pequeno respiro sobre ele, Esse respiro ele tem uma tampinha que ela fecha, certo? Ela sempre fecha. E ela abre também, então, para permitir a expansão dos gases ali dentro, dos vapores de óleo. Então, às vezes, isso causa um problema de entrar água por ali, certo? Ou quando não tem esse dispositivo, mas existe algum problema de vedação, certo? Eu tenho às vezes algum problema de vedação que pode entrar água. E nesse caso eu tenho que
eu tenho que fazer a manutenção e troca do óleo, né? Às vezes até precisa trocar alguma engrenagem. Uma questão interessante sobre o diferencial, o principal defeito que se percebe é quando ele começa a roncar, né? Roncar, ele acontece por causa do óleo ruim, né? O óleo já tem que ser substituído, ou mesmo por algum dente quebrado, ou mesmo por alguma coisa que desregulou, porque as engrenagens elas entram uma certa distância uma dentro da outra. Ela não pode ficar enforcada, a ponta de um dente bater lá no fundo no vale de entre dois, né, do outro lado, ela não pode bater, porque se ela bate aqui, ó, ela começa a roncar e ainda pode quebrar com aquecimento, quebrar a engrenagem. Então esse é um cuidado quando se monta e desmonta o diferencial, é para garantir que ele não fique roncando e ele também não fique frouxo. Como é que ele fica frouxo? É assim, ó, você está andando com o carro, tira o pé, ele fica tum, 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 porque ficou muito folgado, o diferencial está pegando muito, os dentes não estão entrando na dimensão certa um no outro, eles estão ou muito para dentro, aí ronca, ou muito para fora, que muitas vezes, além de roncar, ele começa a dar aquela sensação de tum, 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 com o carro, né? Como se tivesse um dente quebrado, certo? Então, aqui tem alguma coisa sobre... Além do que, também tem rolamento diferencial, pode roncar um rolamento, é o barulho característico, né, do rolamento roncando, certo? E aqui tem alguma coisa também sobre caminhões, certo? Então, pessoal, por hoje é isso, estudem e até a próxima videoaula.